Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos para dar início à quarta aula de numerologia, né? E hoje nós vamos falar sobre os momentos decisivos. Nós chamamos de MD. O MD, né, no caso os momentos decisivos, eles são compostos por 4 períodos durante a nossa vida, né? E eles normalmente se manifestam conforme a idade, né? O início, né, o primeiro momento decisivo que a gente chama de MD1, ele se inicia praticamente junto com o primeiro ciclo de vida e também com o primeiro desafio de vida, que vai variar, né, do seu nascimento entre 27 e 28 anos, para algumas pessoas vai até os 31, né? Depende muito, então na média a gente põe entre 27 e 28 anos, né? O segundo MD normalmente se inicia no final do primeiro e vai terminar com mais 9 anos, ou seja, eles têm um ciclo diferente dos antecessores, né, que é o ciclo de vida e o desafio. No caso, ele persiste, né, ou dura por 9 anos. Então, se você tem o MD iniciando aos 28, com mais 9, ele termina aos 37. E depois você vai ter o MD3, né, que é o momento decisivo 3, que ele vai se iniciar aos 37, que seria o final do segundo, mais 9 anos, terminando aos 46. E o MD4, né, vai se iniciar aos 46 e vai até o fim da sua existência, ou fim de vida, né? Então, praticamente é essa como funciona. Então, você vai ter o ciclo de vida, né, durante 3 períodos, né, que vai ter o seu tempo de duração, depois o desafio também, que tem um período de duração praticamente igual ao ciclo de vida, e o MD, eles têm 4 ciclos, né, 4 períodos, e cada um tem uma diferença na questão de duração. E você praticamente trabalha dessa maneira, né? Os 2 períodos, o MD2 e o MD3, você vai ter eles mais curtos, 9 anos de duração. Mas é uma questão de você fazer a avaliação. Os cálculos não são difíceis, né? É só seguir essa regra básica. E aí está feito o cálculo, né? E você ter dentro das idades da pessoa e saber qual é o momento decisivo na vida dele, né? Neste caso, o que são os momentos decisivos? No fundo, a gente podia até chamar de realizações, porque os momentos decisivos eles são como presentes para ajudar na realização do seu mapa numerológico, né? Principalmente quando eles estão em sintonia vibracional com algum outro número do seu mapa, né? Às vezes você tem um MD que combina com o teu CD ou combina com o seu MO, né? Pode combinar também com o seu ano pessoal. Então ele vai acabar te auxiliando para determinada função. Só é ruim quando o MD ele está em vibração com o seu período de karma, né? Ou seja, né? Isso a gente não aprendeu, mas aí vai mais à frente. Mas não é tão problemático assim. Mas no caso, quando ele está associado, né, em conjunto com os outros números, né, do seu mapa, que como nós aprendemos até agora, nós aprendemos os ciclos de vida, né, aprendemos os desafios, né, aprendemos a fazer o caminho de destino, que é o CD, aprendemos a fazer o cálculo do MO, a motivação, do eu, né, que é o seu espírito, seus desejos na nova vida, e o seu EX, que é a expressão que é a soma total do seu nome, né? Então você acaba tendo já como poder trabalhar e fazer uma pré-análise de como seria um mapa numerológico. Então, no caso do MD, a gente tem como prática a maneira de encontrar. Então, como diz, para encontrarmos MD é fácil, é referente ao período de vida que segue a seguinte fórmula, né? Usando como base a data de nascimento. Muitos dos cálculos da numerologia, na sua maioria, a gente utiliza sempre a data de nascimento, porque ela é uma coisa que não tem como mudar, né? Como eu expliquei anteriormente, o nome às vezes a gente pode
mexer, colocar uma letra, tirar outra, fazer uma assinatura ou um nome profissional, como a gente fala, né? Mas na data de nascimento, normalmente você não tem como mudar. Não dá para mudar sua data de nascimento. Você pode até querer mudar em documentos, mas ela é, como fala, é fixa, né? Você nasceu naquele dia, não tem como mudar, né? Então, muitos cálculos são feitos em cima do nascimento. E como você encontra o MD? É muito simples, é parecido como os outros cálculos. Normalmente, o que a gente vai fazer? Para o primeiro momento decisivo, que é o 1, né? Você vai fazer o que? A soma reduzida do número do dia mais o número do mês. O MD2, né, que seria o segundo, seria a soma reduzida do dia mais o ano. O MD3 é a soma reduzida do MD1 mais o MD2, né? E o MD4 seria a soma reduzida do mês mais o ano, né? Então, praticamente é coisa simples, é bem parecido com os outros sistemas, com as outras fórmulas, né? Então, você acaba tendo algumas situações. Aí depois a gente vê nessa parte. Então, suponhamos que você tenha um MD igual ao seu MO, isso significa que durante os anos que o MD estiver atuando, a pessoa terá os desejos e necessidades realizados com facilidade. Então, dependendo do seu MO, combinando com o MD, você vai ter uma facilidade daqueles desejos, né, serem realizados e terem facilidade para você poder conquistá-los, né? Se você tiver um MD igual à sua expressão, significa o quê? Que durante os anos que o MD estiver funcionando, ou seja, agindo, né, você terá a realização para o quê? O exercício da sua vocação profissional. Então, o teu EX vai ser muito, como a gente fala, favorecido, né, para você conseguir realizar aquele objetivo profissional, porque você já tem o conhecimento e aí o MD, né, ou a realização, como a gente fala, o momento decisivo, vai te ajudar. Então você imagina que você possa ter um MD logo de início do 0 ano de vida até os 28 até 31 anos, quem sabe, você vai ter a ajuda do seu MD e ele combinando com a sua expressão, você com certeza vai ter boas ideias e profissionalmente é capaz de começar até a trabalhar mais cedo, né? Por quê? Porque o teu MD vai estar te incentivando a você ter a realização e o exercício da sua vocação profissional. Caso o seu MD seja igual ao teu CD, que é o caminho de destino, né? Então será uma grande oportunidade de realização dos sonhos e projetos pessoais, porque sabe que o CD é aquilo que a gente veio aprender a fazer aqui nesse momento, nessa existência. Então, se você tiver um MD combinando com o seu CD, praticamente você vai ter, dentro daquele período que o MD estiver vigorando, a facilidade de você realizar o seu caminho de destino. Então, dependendo se for logo no início da idade, você tem um período enorme, né, que são 28 anos no mínimo, né? Os outros vão diminuir, né, para 9, mas mesmo assim não deixa de ser uma facilidade para você. E se caso, como eu falei, se caso o seu MD vir igual a alguma lição kármica, aí significa que naquele período que o MD estiver atuando, você vai ter uma relação de aprendizado com a sua lição kármica, né? Então, neste caso, você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. Mas aí como que a gente faz os cálculos do MD? Então, a gente vai fazer uma simulação, né? E vamos aproveitar, como sempre, o nosso personagem que tem lá aquela data de nascimento, né? Que é o nosso amigo José da Silva, né? Então, ele tem como o cálculo do MD, ele nasceu no dia 22/9, né? De 1998. Então, a primeira parte dos cálculos a gente vai fazer o dia mais o mês. Então, ele tem 22 mais 9, que seria 4 mais 9 igual a 13, 13 1 mais 3 igual a 4. Então o MD1 dele é um número 4, né? E vai durar mais ou menos da idade 0, né, até os 28 anos. Depois nós seguimos para o quê? Para o cálculo do MD2, que vai ser um outro período, né? Então normalmente o MD1 vai estar combinando com o primeiro ciclo de vida
do nosso personagem e também vai estar combinando com o período de desafios, né? Então pode ser que ele tenha uma ajuda do MD1, né, que possa ajudá-lo a superar os desafios, né? Como também a facilitar o primeiro ciclo de vida dele. Então no MD2 ele vai ter lá o 22 mais 1998, né? Teremos um 4 mais 27, que 1998 dá 27. Aí passamos 4 mais 9 também igual a 13, né? E aí temos 1 mais 3 igual a 4. Então essa pessoa está tendo já um MD1 e um MD2 na mesma vibração, a vibração 4. Então que vai agora também dos 28 aos 37, ou seja, ele já tem um período bem longo, né, que já vai ultrapassar o primeiro ciclo e também o primeiro desafio, porque vai até os 37 anos. Então praticamente essa facilidade com o MD vai ajudá-lo a um período inteiro e mais uma parte de outro período do ciclo e desafio. Então, se porventura naquele momento ele tiver algum número pessoal que fortaleça com a vibração do 4, ele vai estar realizando as metas dele com mais facilidade, né? Aí depois a gente tem o MD3, que é a soma do MD1 mais o MD2. Então 4 mais 4 igual a 8. Então o MD3 dele, que vai até dos 37 aos 46 anos, é um número 8, né? Então ele tem a energia desse número 8. E por final o MD4, que seria o mês, né, mais o ano. E aí a gente tem lá o 9 mais 1998, que é igual a 36, que acaba virando um 9, né? Então o MD4 dele é igual a 9, que vai dos 46 até o fim da existência dele. Então o que acontece? Nessa comparação, a gente teria que analisar como seria a vida desse personagem, né? Que no caso ele é o nosso amigo José da Silva, né? Então tá aqui. Aí a gente tem, né, das lições anteriores, ele tem, né, o MO, né, a motivação dele 4, que já combinou, tá vendo, com o MD dele, né? Então ele já tem num período uma facilidade na questão da motivação, né? Ele tem um eu, né, que é um 5, e um EX, que é um 9, a expressão 9, e um CD, caminho de destino 22. Apesar dos caminho de destino 22 ser mestre, a gente sabe que também tem a questão de reduzir para 4, para também lermos lá tanto o CD 22 como o CD 4. Então também na questão do CD do caminho de destino, ele já é beneficiado. Então o que ocorre? Praticamente ele vai ter um auxílio na motivação, né? Porque o MD é 4 também, né? E vai ter um auxílio na questão dele no caminho de destino. Então praticamente ele vai ter uma facilidade muito boa. E ele vai ter também no final, né, de um período, né, como a gente viu lá atrás, ele tem o MD4 que também combina com o EX. Então ele vai conseguir trabalhar muito bem as suas partes de personalidade e de questões profissionais, e ao mesmo tempo no final da vida o MD, o momento decisivo, né, vai realizar também ele na parte profissional, porque o EX combina com o último momento decisivo dele, que também é 9. Então o que acontece? Ele vai ser muito bem, como a gente fala, auxiliado nas questões das vibrações, porque sempre vai ter a vibração 4 que vai acabar imperando na vida dele. Então, apesar dele ter alguns desafios, que, por exemplo, o primeiro desafio da vida dele, que vai até os 28 anos, é um desafio 5, mesmo assim, a energia do 4 vai acabar sendo mais forte, porque ele tem vários momentos, né, de vibração 4. Então, o que ocorre? Ele já vem com uma vibração forte, né, na questão da própria CD, né, por ser um mestre, e ao mesmo tempo na motivação por ser 4, que acaba combinando.
Então ele vai ser uma pessoa muito organizada, uma pessoa muito trabalhadora, com certeza iniciar o trabalho já bem jovem, né? Não vai ficar esperando muito tempo a trabalhar, porque ele vai querer ter realizações, que ele vai acreditar e fielmente que o trabalho é que vai engrandecer a vida dele, que normalmente ele vai conseguir conquistar tudo através do trabalho, porque além de ser uma pessoa metódica, uma pessoa responsável, uma pessoa organizada, também muito trabalhadora, né? E vai ter projetos, ou seja, normalmente tudo ele vai planejar na vida, né? E aí a parte do próprio momento decisivo vai influenciar, porque ele já tem o poder, né? A força do número 4 e o 22 no caminho do destino dele, né? Que queira ou não queira é um mestre, né? Então vai poder trocar muito conhecimento com as pessoas, né? E ao mesmo tempo também vai absorver bastante conhecimento e o conhecimento ele vai utilizar na profissão. Então, quer dizer, é uma pessoa que com certeza profissionalmente e em questões de realizações ele vai ter, como a gente fala, muito progresso, porque já veio, né, de presente como a gente fala, né, o momento decisivo, né, um presente de realizações de energia 4 que combina com ele. Apesar dele ter um desafio 5 que é também aceitar as mudanças, ter versatilidade, etc e tal, pode, como diz, acontecer dele ter condições de se moldar um pouquinho e aprender, né, ter versatilidade, jogo de cintura, também de vez em quando viajar, né, e gostar de se encontrar, se divertir um pouco, porque o 5 tem muito disso, para também amenizar um pouco o estresse e a tensão que o número 4 traz, porque aí a pessoa só vai querer trabalhar, conquistar, planejar, ou seja, só vai querer crescer de certo modo materialmente no trabalho. E o 5 também, apesar de ser um desafio, é tipo um aviso, né? Porque a gente fala, é desafio, mas o desafio não quer dizer que é um problema. Normalmente o desafio é para você também enxergar a vida de outra maneira. No caso dele, como ele é uma pessoa muito metódica, sistemática, se ele não tiver, como diz, um desafio 5 de aprender a ter jogo de cintura, ser versátil, né? Aprender a curtir a vida, né? Se divertir, viajar, ele vai se tornar uma pessoa chata, né? Uma pessoa, como diz, ranzinza, como diz na gíria, uma pessoa cri-cri, né? Porque o número 4 ele tem o seu lado efetivamente trabalhador, né? Planejador, organizado, né? Uma pessoa que está sempre de olho, né? Em tudo, mas um excesso disso a pessoa acaba ficando chata, metódica, né? Ranzinza, pega no pé de todo mundo. Então, o desafio 5 dele é para isso, para ele ter esse, como a gente fala, gingado, né? E não ser uma pessoa tão chata. E aí, como ele tem também lá o ciclo de vida, o primeiro ciclo de vida em 9, né? Também é para aprender que ele também, além de ter o seu conhecimento, ele não pode guardar só para as outras pessoas. Ele tem que também saber, como a gente fala, dividir, né? Ensinar as pessoas, porque está dentro do 22, então o número 9 no ciclo de vida traz isso, para ele ser uma pessoa mais humanitária, né? Uma pessoa que pode-se dizer assim, que aprenda a dividir, né, o seu conhecimento ou até alguma parte do seu bens materiais, não digo ir doando as coisas à toa, mas, como diz, ele ser uma pessoa que possa, ao mesmo tempo, dividir, né, com outras pessoas o todo que ele conseguiu na vida, né? E isso até a própria experiência, né? Porque queira ou não queira, às vezes as pessoas não querem bens materiais, não quer dinheiro, não quer alimentos, eles querem alguma coisa que os ensine a, como a gente fala, a pescar, né? E não receber tudo de mão beijada, porque às vezes isso aí nem tem valor. Então, uma pessoa nessas condições, que tem um ciclo de vida 9, ele pode estar aprendendo a fazer isso, né? A dividir com as pessoas que não têm tanto conhecimento ou tanto bens materiais com ele. E não quer dizer que dividir ou doar seja você realmente dar as coisas para as pessoas se acomodarem. Não. Às vezes você doa o seu conhecimento e ele vai ter, como diz, correr atrás
do que ele quer, das suas motivações, dos seus desejos, né? Então o que acontece? Aí a gente tem a apostila, aí eu deixei na parte as interpretações e a gente põe aqui. Eu só vou pôr a primeira parte dele, né? Porque ele está hoje mais ou menos com uns 22 anos, 21. Então você tem aqui o que vai acontecer no primeiro momento decisivo para ele, né? Que vai até mais ou menos os 28 anos. É o momento que traz oportunidades de construir um sólido alicerce para o futuro. É um período de trabalho duro e até de algumas restrições. E é importante cultivar paciências e os bons hábitos de trabalho. Nesse período poderá haver alguns problemas econômicos, pode acontecer, né? Que serão superados com inteligência, trabalho e dedicação ao projeto final. Ou seja, ele não vai ser pego de surpresa. A família e os parentes por afinidade, né? Porque como ele já está tendo uma situação que o 4 é uma questão de equilíbrio, né? De, como a gente fala, de a pessoa está lá firme, né? Porque o 4 ele, a gente lembra como se fosse uma mesa, 4 pés, né? Então isso dá estabilidade. Então às vezes pode ser que ele seja pego de surpresa por algum outro motivo, mas os parentes por afinidade, por ver que ele é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa determinada, uma pessoa organizada, eles acabam, como diz, ajudando, né, ele superar aquele problema e, como diz, auxiliando ele humanitariamente, né, como diz, tanto na parte financeira como também prestando ajuda num possível momento de doença, né. E aí as recompensas sempre aparecem a partir da aplicação dos preceitos corretos da vida, que normalmente uma pessoa número 4 a gente fala assim, ele é bem metódico. Se é metódico, ele obedece às leis, obedece regras. É uma pessoa que anda sempre direitinho nos trilhos, né? Então esse momento decisivo 4 para ele vai ser muito bom, porque traz uma visão realista, né, e prática das coisas. Ou seja, ele vai ser um período que vai exigir dele, né, um pouquinho de trabalho, vai solicitar muito trabalho, né, e certas circunstâncias econômicas, né, porque ele vai planejar as coisas, também não vai ser uma pessoa que vai gastar demais, né? E ele sempre vai querer investir na sua educação, né? Então, praticamente, o momento decisivo 4 no primeiro ciclo de vida sempre vai indicar que a pessoa poderá começar a trabalhar, como eu falei, muito cedo, né? E assumir grandes responsabilidades ainda na juventude. Ou seja, ele vai ter um proveito muito bom, porque queira ou não queira, o número 4 é de trabalho, né? E eles trabalham bastante. O pessoal número 4 realmente vai trabalhar muito. Aí a gente compara como foi visto que ele tem um momento, né? O MO dele é 4 também, e tem muito a ver com essa situação, que a gente já sabe que a vontade da alma dele é ser uma pessoa organizada, uma pessoa metódica, né? Uma pessoa bem que planeja tudo, ele também vai ter esse proveito. E aí a gente também pode ver a questão da parte do CD. Eu vou mudar um pouquinho de parte aqui, e aí a gente vê o que seria o CD dele, né? Então, olha lá, CD 22, né? O que está lá? Nasceu para ser mestre, construtor e no plano material, prático, organizado, idealista, filósofo, né? Mas com pensamento lógico, carrega altas aspirações, mas com os pés firmes no chão. Então, quer dizer, o momento decisivo já vai estar ajudando ele nisso também. Possui tendência a expandir seus negócios além dos limites, podendo com isso tornar-se conhecido nas mais altas camadas e proporcionar grandes benefícios para a comunidade. Vai ser ajudado muito com o momento decisivo 4, né? E aí, e deve evitar, aí a gente entra na parte da parte negativa, né? Rigidez, autocrítica e muita disciplina, né? Procurando ver com bons olhos as mudanças que acontecem a fim de não perder grandes oportunidades que surgem na vida. Então, praticamente, o MD 4 vai ajudar muito a essa pessoa, ao menos ao quê? A conseguir a sua motivação, que já é um plano, né? E também a questão do seu caminho de destino, que realmente é muito forte nesse momento e ele está, como diz, juntando com o seu momento de realização, né? O momento decisivo. Então, praticamente é uma situação
muito agradável para esse nosso exemplo, né? E ele vai ter um proveito muito grande. Então eu peço para vocês começarem a calcular e fazerem algumas comparações, né? De preferência com vocês mesmos, né? Para vocês verem se isso está funcionando na vida de vocês ou não, para a gente poder ir entendendo e com o tempo, né? Depois que vocês estiverem fazendo já todos os cálculos, a gente fazer uma análise mais perfeita, certo? Agradeço a todos. A aula de hoje fica nesse momento e depois nós iremos passando outros cálculos e conhecimentos. Obrigado e gratidão. Até a próxima.